Eu gostaria de agradecer ao Augusto, né, pelo convite. É sempre bom participar desses momentos em que a gente pode ministrar da palavra, ainda mais nós que estamos no seminário. É sempre uma oportunidade crucial para a gente, né, poder exercer o dom. Eu quero compartilhar hoje uma breve mensagem no Salmo de número 6. O livro de Salmos, o Salmo 6. É um salmo breve. Ele diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Esse salmo, Salmo 6, ele fala de uma dor. Há alguns comentaristas bíblicos, pesquisadores, enfim, teólogos, que dizem que o Davi, que é o compositor deste salmo, provavelmente ele estava passando por alguma doença, por alguma razão física, alguma enfermidade física, né? Por exemplo, no verso 2 ele fala: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Então dá um pouco a entender de que ele estava passando por alguma enfermidade física. A gente não consegue compreender, mas por alguma doença talvez ele estava passando. Então ele clama isso: volta-te, tem misericórdia, tem compaixão de mim, né? Todo salmo ele está vislumbrando isso. E no versículo 6, me chama a atenção porque ele fala: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Um pouco forte essa imagem, essa ilustração, né? Todas as noites faço nadar o meu leito, né? Imagina, em outra versão fala que ele encharca o leito dele de tantas lágrimas. Seria isso possível? Seria possível a gente chorar tanto de encharcar o nosso colchão? Seria isso possível a gente se alagar, a gente nadar em meio às nossas lágrimas no nosso quarto? É uma ilustração que me lembra uma música. Quem me conhece sabe que eu gosto muito da música popular brasileira, da nossa MPB. E eu gosto muito de fazer pontes entre a MPB e o Evangelho e a palavra. E eu me lembrei de uma música que é uma música que foi escrita pelo Ivan Lins e pelo Ronaldo Souza, mas que ficou conhecido na voz da Elis Regina, Madalena. E no início da canção, a Elis Regina canta assim: Ô Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. É curioso essa cena, porque pense, a música fala que em meio à minha dor, à minha doença, enfim, aos meus sofrimentos, às minhas aflições, quando eu penso no mar, eu penso ele como uma gota, porque o meu pranto é muito maior, a minha dor é muito mais profunda. Pense você no oceano, na vastidão, na grandeza que é o oceano, e você dizer que ele é apenas uma gota comparada ao seu sofrimento. Parece um exagero, ou como diria talvez os sertanejos, né? Diria sofrência, né? É muita sofrência. Mas a verdade é que quando se sofre, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos debilitados, como diz Davi aqui, a verdade é que a nossa dor parece sem fim, parece um poço sem fim, um túnel sem luz. Parece que não há saída. Quando nós sofremos, a dor é muito aguda. Eu lembro de alguns meses atrás, a minha filha, eu tenho 3 filhos, e a minha filha mais velha tem 3 anos, vai completar 4 na semana que vem. E a minha filha estava brincando no celular e tudo, já há algum tempo, e eu falei: filha, agora é hora de desligar e nós vamos jantar. Para que eu disse isso? A menina desatou num choro, chorou, chorou, e entre berros e lágrimas, aquilo foi uns 20 minutos até eu conseguir acalmar e levar ela então para jantar. Mas para ela aquilo era uma dor sem fim.
tirar o celular, eu estava aqui brincando, pai. Aquela dor era uma dor sem fim. E que dirá, então, por exemplo, da dor do adolescente que levou o primeiro fora da vida no namoro? Que dirá da dor daquele que perdeu o emprego, que foi demitido? Que dirá da dor, do choro daqueles que estão doentes, daqueles que estão acamados? Que dirá do pranto daqueles que perderam parentes queridos nesse tempo de pandemia? A dor é muito difícil e realmente eu concordo com a Madalena e concordo com o Davi de que por vezes a nossa dor é tão forte que parece que a gente está se nadando em meio às lágrimas. A gente está encharcando o nosso leito de tantas lágrimas. A gente está exausto de tanto gemer. A gente, enfim, chora, chora, chora e parece que não tem fim. Mas nesse mesmo salmo em que Davi fala dessa dor profunda, desse choro sem fim, ele fala lá no verso 8, lá no final do verso 8 desse Salmo 6, ele diz: porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Mesmo em meio aos prantos, ao choro e à dor, Davi nos conduz a uma verdade, a uma bela verdade, que o nosso Deus, ele ouve o nosso choro. Que o nosso Deus, ele sabe de toda dor. Ele conhece cada lágrima que foi derramada dos nossos rostos. Ele sabe, e não há nada mais consolador do que confiar no Deus Emanuel, que não apenas ele ouve o nosso choro, como ele ouviu o choro de Marta e Maria quando perderam o seu irmão Lázaro. Jesus não apenas ouve o choro delas, mas também chora junto com elas. O Evangelho de João, capítulo 11, versículo 35, é um versículo pequeno, de apenas 3 palavras. E Jesus chorou. O nosso Deus, ele é um Deus que ouve o nosso choro e é um Deus que está ao nosso lado diante das nossas dificuldades, diante das nossas aflições. E não há nada mais consolador de saber que ele ouve o nosso pranto, de que nós podemos chorar a noite inteira, mas ele nos trará alegria pela manhã, porque ele é um Deus que ouve. Ele não é um Deus surdo, nem um Deus mudo, mas ele é um Deus que ouve, ele é um Deus que nos atende, ele é um Deus que fala conosco. Ele é o Deus Emanuel. É aquele Deus Emanuel que, passando pelo caminho, ele com uma multidão ao redor dele, ele ouve um cego, mendigo, lá no caminho, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mesmo em meio a toda uma multidão, ele para ouvir aquele homem que estava sofrendo à beira do caminho. Jesus também para ao meio do caminho quando vê que uma mulher tocou nele, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sabia que aquela mulher estava sofrendo há 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia. E Jesus para em meio ao seu caminho para atender aquela mulher. Meus irmãos, a mensagem hoje é muito simples. Talvez pequena, mas de uma profundidade imensa. O nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Ele acolhe as nossas súplicas. Ele não deixa de ouvir, ele não deixa de ver cada lágrima que cai do nosso rosto. Que Deus nos abençoe, que possamos descansar nessa verdade, que o Deus Emanuel é o Deus que ouve o nosso pranto, que ouve a nossa dor. Amém.